Eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 6. E à medida que você for abrindo, já vai louvando a Deus. À medida que você for abrindo, vai dando glória a Deus. À medida que você for abrindo, vai pedindo a Deus que se revele a você de maneira poderosa, de maneira maravilhosa. Eu não sei se vocês lembram, mas no último domingo que eu compartilhei com vocês a palavra, eu trouxe uma mensagem sobre enviados à tempestade. Se você não assistiu essa mensagem, eu preciso que você assista ela. Ela conta a história do dia da multiplicação dos pães e da noite seguinte à multiplicação dos pães. No dia que Jesus multiplica os pães, à beira do mar da Galileia, a maior multidão do ministério de Jesus se apresenta naquele dia. Jesus dá de comer a mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Um número incrível de pessoas é sustentado apenas por 5 pães e 2 peixinhos. Naquele dia as pessoas ficam tremendamente impactadas pelo que aconteceu. Elas estão prontas a fazer de Jesus o rei. Os homens celebram, os discípulos são tratados como celebridades, heróis, pessoas famosas. A Bíblia diz que eles já não tinham mais tempo para comer, eram tantas pessoas que os buscavam, a vida deles havia se tornado, eles estavam tremendamente populares, famosos. Não só Jesus estava operando milagres, mas os seus discípulos também operavam milagres. Jesus então os empurra à tempestade, e na noite seguinte, aquele dia tão extraordinário, os discípulos põem para fora os seus fantasmas. Porque muitos de nós estamos na igreja, mas ainda continuamos carregando os nossos medos de fantasmas dentro de nós. Ainda temos os fantasmas que nos assombram de noite. Naquele dia, Jesus se revela de uma maneira tão poderosa que eles olham e dizem assim: mas quem é este? Quem é esse, Edson? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é esse que anda por sobre as águas? E ele diz: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. O dia amanhece, e as pessoas estão chegando de novo. Eles correm até a praia, descobrem onde Jesus está, e é o dia seguinte, há um dia glorioso. É o dia seguinte a um dia extraordinário. E exatamente no amanhecer deste dia, depois de um dia e uma noite chocante, que a gente vai se encontrar no verso de número 25 do capítulo 6 de João. A tarde anterior comeram pão com fartura. Na noite que seguiu, viram Jesus andar por sobre as águas e uma tempestade que simplesmente se acalma. E na manhã seguinte, uma outra grande multidão encontra Jesus. E o verso 25 diz assim: quando o encontraram, do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Percebe que são as mesmas pessoas que estavam do lado de cá do mar. Agora elas encontram Jesus do lado de lá do mar. Se vocês lembrarem da mensagem que preguei naquele dia, eu lhes falei sobre um dia de separação. Chega uma hora na vida da gente que a fé precisa deixar de ser infantil e começar a ser madura. Essa igreja completou 20 anos. Portanto, nós temos um ano para ser maior de idade, completar os 21. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, eu agia como menino. Mas agora que cheguei a ser homem,
eu acabei com as coisas de menino. Não fica bem um homem com coisas de menino. Não fica bem uma mulher com coisas de menino. Não fica bem alguém que já devia ter maturidade continuar com infantilidade. É muito normal quando eu vejo uma criança que chora, e tudo bem. Mas o que eu não posso é ver um adulto. Ó, recebeu o leitinho, tá tudo certinho. E o apóstolo Paulo usa esse mesmo exemplo. Ele diz: alguns de vocês já deviam estar comendo comida sólida, mas vocês ainda continuam, ó, no leitinho. O que o Espírito Santo diz para mim e para você na noite de hoje está na hora de passar para outra margem. A margem da maturidade. Eu vou repetir. Está na hora de encontrar Jesus na outra margem. Não na margem da infantilidade, não na margem da mediocridade, mas na margem da maturidade. Na margem extraordinária de Deus. Levante a sua mão direita e diga: tempo de maturidade. Quantos acreditam nisso? Quando encontraram Jesus do outro lado, verso 25, quando encontraram Jesus do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Certos que talvez Jesus ia lhes dizer: que bom que vocês voltaram. Mas a Bíblia diz no verso de número 26, Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Vocês não estão aqui por causa de quem eu sou. Vocês estão aqui por causa daquilo que eu lhes dei. Jesus começa exatamente aqui no verso de número 26, o discurso mais duro do seu ministério. Um discurso onde ele não ganhou mais gente. Pelo contrário, ele perdeu muita gente. E parece que eu consigo imaginar a publicação do Fuxico Gospel. Igreja de Jesus perde mais de 80% da sua frequência após o sermão do último domingo. Eu não quero pegar uma mensagem para que você vá embora, mas eu queria pregar uma mensagem para que você fique pelos motivos certos. Eu não quero pregar para que você abandone a fé, mas eu quero pregar para que você abrace a fé verdadeira. Não vou fazer cosquinha na sua barriga e despertar uma alegria ou uma emoção em você. Mas eu queria dizer para você que existe uma outra margem de maturidade, onde o Senhor quer levar a minha vida e a sua vida. E está tudo certo comer o pão que Ele dá, está tudo certo aproveitar das bênçãos que Ele entrega, está tudo certo receber daquilo que Ele nos dá, mas a gente não pode parar por aí. Essa é aquela hora em que alguém finge que está com vontade de ir no banheiro e vai embora. Mas hoje eu mandei fechar o estacionamento. João capítulo de número 6, verso de número 26, Jesus diz: vocês não vieram por causa do que eu lhes mostrei, mas vocês vieram por causa daquilo que eu lhes dei. O mesmo que levou eles a uma experiência de provisão, não aprova que eles fiquem ali na satisfação. E existe um problema sério quando a vida da gente só busca satisfação. Sabe por quê? Quem almoçou ontem? Levante a mão, deixa eu saber. Quem almoçou ontem?
Quem almoçou hoje? Você já não tinha almoçado ontem? Seu almoço de ontem te satisfez? E por que você almoçou hoje de novo? Será que é porque satisfação não dura? Se é que é porque eles foram embora na noite anterior satisfeitos, mas acordaram no dia seguinte insatisfeitos? Porque quando a gente caminha buscando de satisfação em satisfação, a gente coloca a nossa vida numa rota perigosa. Porque deixa eu te falar, quem almoçou ontem, almoçou hoje. E não tenha dúvida que você vai querer almoçar amanhã de novo. Porque tem coisas na vida da gente, que a gente fica buscando o perecível. E quanto mais a gente busca o que perece, menos a gente encontra o que não perece. Jesus então vai dizer, volte para o verso 26 que diz assim, Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram o pão e ficaram, mas a satisfação durou só um dia. No dia seguinte eles diziam, será que tem mais pão? Será que ele tem mais comida? E o verso 27 ele vai dizer o seguinte, olha que lindo isso, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Para onde Deus está apontando a vida da gente? Para onde o Espírito está conduzindo essa igreja? Foi muito lindo ver tudo que a gente viu na arena. É maravilhoso saber tudo que a gente fez nos últimos 20 anos, mas eu acredito que nesses dias Deus está querendo nos levar para uma outra margem de maturidade. Eu acredito que nesses dias Deus está querendo abrir a nossa mente, nos levar para um outro ambiente de confiança e de temor nele. Sim, é Deus quem faz os sinais, mas os sinais não são o fim do caminho, eles são uma indicação para a próxima etapa. Eu vou repetir isso para você, os sinais de Deus não são o fim do caminho, eles são uma indicação para a próxima etapa. Se você observar comigo, você vai perceber que por toda essa igreja existem algumas plaquinhas, como aquela ali, que estão apontando para uma porta. O sinal não é onde você deve parar, o sinal indica para onde você deve ir. O que Jesus estava dizendo é, eu multipliquei os pães e os peixes, não para que vocês ficassem nisso, mas multipliquei os pães e os peixes para que vocês soubessem para onde deveriam ir. Toque alguém e diga, esse não é o lugar onde devemos ficar. É onde Deus está nos apontando para a próxima fase, é onde Deus está nos apontando para o próximo lugar. Como eu tenho dito, meus amados, não é sobre o que vivemos, não é sobre onde estamos, mas é sobre para onde vamos nesses dias, para onde vamos nos próximos dias, um lugar de mais maturidade e de melhor compreensão das coisas do Espírito. Levante a sua mão e diga, mais maturidade e compreensão das coisas do Espírito. Eles estão buscando Jesus por causa daquilo que satisfaz, mas Jesus não quer ficar naquilo. Ele disse, o pão que vocês comeram ontem o sustentou até hoje, e vão ter que comer hoje e amanhã de novo. Mas então Jesus vai nos ensinar o que está escrito em Deuteronômio 8, verso 3, que diz assim, assim ele os humilhou, os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão, que nem só de pão, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando Deus dá um maná, não é para matar fome, mas é para a gente ver que Ele é o doador da vida, que Ele é o provedor de todas as coisas. O maná matou a fome, mas revelou quem Deus é. Não é o que eu recebo, é o que aquilo revela. Sabe,
A cura te torna saudável, mas o objetivo é mostrar quem Deus é. A libertação te torna livre, mas o objetivo é mostrar quem Deus é. A provisão te torna próspero, mas o objetivo é mostrar quem Deus é. Ou seja, o que Deus está fazendo te atende, mas o objetivo final é que você o veja além daquilo que você recebeu. Porque senão ficamos como aquelas pessoas que correram de um lado para o outro, procurando encontrar Jesus, não porque ele era o Filho de Deus, mas por causa do pão que eles haviam comido. Diga comigo, está na hora de uma fé mais madura. Uma fé que não está baseada no que eu recebo, mas uma fé que está firmada em quem Ele é. Os sinais só estão apontando. Os sinais só estão apontando. Os sinais não são o fim. Eles são uma indicação. Toque no ombro de alguém e diga: sinais não são o fim, são uma indicação. Quer ver? Veja só. Evangelho de João, capítulo de número 2. Abra sua Bíblia. Diga comigo, um sinal, uma nova compreensão. Por exemplo, usando aquela plaquinha que eu disse, quando eu olho para ela, ela aponta para uma saída. Aquela plaquinha está ali para o seguinte, ó, se acontecer qualquer coisa, é por ali que você se salva. Mas se eu parar no sinal, eu me salvo? Eu só me salvo se eu ir, seguir, avançar para onde o sinal aponta. Então é possível, ouça, que muitas pessoas estejam diante dos sinais de Deus e não alcancem a salvação. Porque o sinal não me salva. O sinal me aponta à porta. Põe a mão no ombro de alguém e diga: o sinal não salva. O sinal aponta para a salvação. O que acontece naquela manhã é que as pessoas comem o pão naquela praia, o dia termina. Na manhã seguinte, eles chegam na praia onde Jesus estava, porque eles viram que Jesus ficou e os discípulos foram. E eles não encontram Jesus. Aí eles vão para outra praia, e eles falam: só tem um barquinho, Jesus não está aqui porque ele não veio no barco dos discípulos. Eles voltam de novo. E aí eles ficam tentando encontrar Jesus. E quando o encontram, depois de correr de um lado para o outro, diz assim: como é que o senhor chegou aqui? E ele diz: vocês não estão me procurando pelo que eu mostrei para vocês, vocês estão me procurando pelo que vocês comeram. Olhe para mim. Longe de mim querer fazer juízo sobre qualquer reunião evangélica que aconteça nesse país. É melhor uma reunião evangélica do que uma não reunião evangélica. Mas o que a gente não pode mais é ser uma multidão, correndo na porta da igreja A, da igreja B, da igreja C, procurando onde é que eu vou encontrar o pão que pode me alimentar hoje. Onde é que eu vou encontrar o peixe que pode matar minha fome hoje. E aí a gente fica aqui e ali, tentando satisfazer o que a gente quer, mas nunca descobrir quem de fato Ele é. Porque muitas pessoas encontraram satisfação na igreja, mas não encontraram o próprio Cristo. Alô? Ele está comigo?
um aviãozinho. Uau! João capítulo de número 2. Jesus opera o seu primeiro milagre. Quem lembra? Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Depois que ele transforma água em vinho, olha o que acontece. Verso de número 11 do capítulo 2. Este sinal milagroso, ou miraculoso, em Caná da Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou. Ponto. Leia comigo o final. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. O sinal não era o fim. O sinal era um meio que apontava para a glória e para a identidade de Jesus. A tua bênção, a tua necessidade, por mais nobre e justa que seja a sua causa, não é o fim. O milagre, por mais extraordinário que Cristo possa operar entre nós, não é o fim. Ele é um apontamento, ele é uma seta indicativa dizendo: a salvação é por ali. Levante a mão e diga: o milagre não é o fim, é um meio que aponta para a salvação. Mateus capítulo de número 14. Meu Deus, está na hora de acabar. Não? Ah, tá. Vocês que disseram. Mateus 14. Estão comigo? O verso é o de número 32. Mas olha para mim, o que acaba de acontecer? Jesus cala o vento e acalma o mar. O que Jesus fez? Calou o vento e acalmou o... Mateus 14, 32. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, leia. O milagre não é o fim, é uma seta de indicação. Como nós separamos os homens dos meninos, como separamos as mulheres das meninas, os maduros dos imaturos, os adultos das crianças. Eu parei no milagre, eu entendi para onde Ele está me direcionando. Como que eu identifico uma vida adulta? Se o meu filho, para qualquer coisa que for fazer, ou para qualquer lugar que for, chega, ô pai, tem um dinheiro aí? Não é adulto, ainda é menino. Mas se ele disser, eu vou e faço, eu tenho e posso, o que ele está dizendo? Eu amadureci, eu recebi tudo que foi me dado, mas eu agora estou caminhando para uma outra margem, uma margem de maturidade. Diga comigo, milagre não é um fim, ele aponta para algo maior. Evangelho de João, capítulo de número 6, verso de número 27.
Olha o que Jesus está dizendo. Estão comigo? Não trabalhem pela comida que se estraga. Pão estraga? Carro estraga? Casa estraga? Saúde estraga? A gente tem que parar de trabalhar por coisas que se estragam. Seu casamento é bom? Mas um dia ele vai acabar, você sabe, né? Alguém vai partir primeiro. Outro dia a gente estava pensando sobre isso. E eu, numa atitude muito macho, muito homem, falei assim: amor, acho melhor você ir primeiro. Porque eu não ia me sentir bem em saber que eu fui e você ficou aqui chorando. Então, se alguém vai chorar, se alguém vai sentir essa dor, que seja eu. É claro que essa piada me fará dormir no sofá 3 noites, mas eu acho que valeu. Os homens concordam comigo? Poxa, eu não queria ir embora e deixar minha mulher aqui chorando, não. Um monte de problema para resolver. Não, pode ir, eu vou, essa dor passo eu. Isso é hombridade. Love you. O casamento acaba. No reino dos céus, nem se casa, nem se dão em casamento. Casamento é importante? Tua carreira é importante? Tua saúde é importante? Mas teu casamento vai acabar? Tua carreira vai acabar? Teu corpo em alguma hora vai se render ao fator do tempo? E vai acabar. E Jesus está dizendo: ei, você está correndo atrás das coisas que vão acabar. Podem ser importantes e nobres, mas o que você devia era se empenhar por aquilo que não acaba nunca, por aquilo que não perece, por aquilo que não tem fim, pelas coisas que vão permanecer e que vão continuar. Ele está dizendo: ei, tudo bem, cuide bem de casa, cuide bem de carro, cuide bem de carreira, cuide bem de saúde, mas não se esqueça, essas coisas são passageiras e têm fim, mas existe a vida eterna. Trabalhe, portanto, não pela comida que perece, que apodrece, que se decompõe, mas trabalhe por aquilo que não tem fim, que não termina, que não esgota. Tire os seus olhos do que é momentâneo, comece a colocar os seus olhos naquilo que é eterno. Quando a gente vive pela satisfação, a gente quer resolver as coisas que têm vida aqui, mas quando a gente para de andar por satisfação e começa a viver por realização, a gente está olhando por aquilo que é eterno, por aquilo que é do céu. E eu vim te dizer que a igreja pode te ajudar em coisas terrenas, mas o objetivo final é te apresentar coisas eternas. É por isso que está na hora de amadurecer, sair do que é natural e ir para o sobrenatural, sair do que é palpável e tangível para ir para o que é intangível, sair do que é visível e ir para o que é invisível, sair do que é carne e ir para aquilo que é espírito. Na outra margem, Jesus estava dizendo: ontem eu curei, ontem eu alimentei, ontem eu abençoei, mas eu queria muito que vocês amadurecessem para coisas que não podem ser vistas, contadas, numeradas, pesadas, medidas. Eu quero que vocês avancem para coisas que são eternas. Levante a mão e diga: trocando o que é temporal e perecível pelo que é eterno e incorruptível. 1 de Pedro, capítulo de número 1, verso de número 18. Abre, por favor. Estão comigo? Olha o que diz o texto, põe na tela. Pois vocês sabem, 1 de Pedro 1,18. Pois vocês sabem
que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver. Como Paulo chama esse modo de vida que a humanidade criou, maneira sempre está vazio. Como Jesus está dizendo, comeu ontem, quer comer hoje de novo. Bebeu ontem, está com sede de novo. Deixa eu te falar. Para de ser guiado pela satisfação. Jesus disse, vocês só estão aqui porque vocês queriam estar satisfeitos. Mas comece a buscar coisas que são eternas, coisas que não se esgotam, que não acabam. Ele diz, isso é uma maneira vazia de se viver. Olha o que diz, 19. Mas vocês foram comprados pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Verso de número 23 do mesmo capítulo, salta aí os olhos para o verso 23, que diz assim, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Jesus está dizendo, quem comeu pão ontem está com fome de novo. Deixa eu te dizer uma coisa. Você imagina o que é um milagre de um morto ressuscitar? A pessoa está morta e volta à vida. Deixa eu te contar, todas as pessoas que Jesus ressuscitou, e todas as pessoas que foram ressuscitadas através de oração, sabe o que aconteceu com elas um tempo depois? Morreram definitivamente. Porque quem comeu pão hoje tem fome amanhã. E o problema da vida é que se a gente seguir atrás de satisfação em satisfação, a gente começa a perder e se perder. Diga comigo, eu não posso viver apenas por satisfação. Diga, eu preciso encontrar um propósito eterno. Olha, isso aqui é meu último texto, o louvor pode subir. Evangelho de João, capítulo de número 4. Eu sinto que Deus está para fazer algo conosco. Poxa, pastor, eu esperava uma mensagem mais empolgante. Como eu disse, eu não vim aqui para fazer cosquinha em você. Eu já estou moendo corações. Não andeis ansiosos com o que é vez de comer, não andeis ansiosos com o que é vez de beber, não andeis ansiosos com o que é vez de vestir. Os gentios, os ímpios buscam todas estas coisas, mas o vosso Pai bem sabe que necessitais de cada uma delas. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, buscai as coisas que são de cima, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça corrói, a ferrugem consome e o ladrão rouba. Mas ajuntai tesouros no céu, onde não há ladrão, onde não há ferrugem, nem traça. Ai, que manda lá, choubia, diz o Senhor. João capítulo 4, Jesus vem caminhando pelo deserto, para junto a uma cidade samaritana, chamada Sicar. Aquela cidade, vocês estão sentindo o que eu estou sentindo aqui? Eu não sei como é que você está quieto, Os discípulos deixam Jesus, para ir comprar pão,
para ir comprar? Preste atenção nisso. Jesus senta à beira de um poço e fica lá. É meio-dia, o sol está forte. Vem uma mulher com um cântaro. Ela vai tirar a água do poço. E Jesus fala para ela: ei, me dá um pouco dessa água. E ela fala assim: como é que, sendo você judeu, fala com uma mulher samaritana? E ele disse: mulher, se você soubesse quem eu sou. Não é o que eu faço, é quem eu sou. Se você descobrir quem eu sou, eu vou te dar uma água que você vai beber uma única vez, e nunca mais na tua vida você vai ter sede. Mulher, se você não é pegar o que eu dou, mas se você entender quem eu sou, você nunca mais na tua vida vai ter um dia de sede. Você não tem como tirar essa água. Ele falou: vamos melhorar essa conversa. Cadê o teu marido? Ela falou: marido? Eu não tenho marido. Ele se falou bem, porque você já teve 5. Procurou satisfação no primeiro, procurou satisfação no segundo, procurou satisfação no terceiro, procurou satisfação no quarto, procurou satisfação no quinto. Está satisfeita? Não, porque agora você está com um 6º, que não é teu também. Porque enquanto a gente fica nessa tentativa de satisfação, a gente vai aqui e ali. Come um pão aqui, come um pão lá, bebe uma água aqui, bebe uma água lá, e quem sabe satisfaz a gente. A gente entra em movimentos, a gente assume ideologias, a gente busca coisas que nos preencham, e que até preenche por um tempo, mas logo aquilo já não faz mais sentido. Mas Jesus tinha algo que o alimentava constantemente. A mulher impactada sai pela cidade para dizer: eu encontrei um homem que falou de todas as minhas tentativas de satisfação. Ele é o Cristo, Ele é o Salvador. Ele não é um cara que dá água, Ele não é um cara que cura, não, Ele é o que salva. Ele é aquele que salva a alma. E os discípulos, sem saber de nada, chegam nisso. Mestre, voltamos com o pão. Verso de número 31. Os discípulos insistiram com ele: mestre, come alguma coisa. A gente comprou o pão na cidade. Jesus olha para eles e disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Tem uma comida que eu como que vocês não sabem. E os discípulos disseram: será que ele pediu um Uber Eats? Ligou para o iFood e alguém trouxe um pão para ele aqui? E Jesus disse: a comida que eu tenho é fazer a vontade do meu Pai. A comida que eu tenho não é algo que eu recebo. A comida que eu tenho é alguma coisa que eu entrego. Porque o que alimenta e satisfaz a vida não são as coisas que matam a nossa fome hoje, mas é que a gente de fato entende qual é o nosso propósito, qual é o nosso chamado, qual é o nosso lugar no reino de Deus. Sabe o que aquela mulher fez? Ela foi com o seu cântaro, ela foi com o seu, mas ela largou ele ali. Sabe por quê? Porque embora ela foi buscar alguma coisa que ela precisava, ela encontrou algo muito maior. Eu sei que você precisa de muita coisa na sua vida, mas eu queria que você olhasse para Jesus e entendesse que maior que qualquer necessidade sua
é Ele. E quando a gente encontra com Ele, a gente esquece do que precisava. Quando ela voltou, alguém disse: você trouxe água? Ela: nem lembrei da água mais. Eu encontrei Ele. E quem encontra Ele já não está mais preocupado com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir. Quem encontra Ele, encontrá-lo supera tudo. Sendo honesto e direto, que você possa ter uma boa janta hoje, mas amanhã você vai ter que jantar de novo. Porque não importa se você pode pagar o jantar mais caro, ele vai durar muito pouco. Se você puder beber o vinho mais celebrado, se você sair daqui e dormir com a mulher mais maravilhosa do mundo, se você amanhã ganhar um dinheiro alto, todas essas coisas têm prazo de validade. Mas o Deus que te chama para coisas que não têm fim, e que não acabam, e que jamais terminarão. E é por isso que eu não vou viver pela satisfação, mas eu vou viver pelo propósito eterno do Deus que me chamou. Aleluia! 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 Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser e quero a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Esse eu em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de focado no que fica aqui, mas olhando para aquilo que vem de lá. Não mais parando no sinal, mas seguindo para onde o sinal aponta. Eu não sei qual era a tua sede, eu não sei qual era a tua fome, eu não sei qual era a tua necessidade quando você entrou aqui, mas eu quero te dizer: encontrar Jesus vai muito além do que qualquer coisa que você possa querer ou precisar. Encontrar Jesus vai muito além do que qualquer coisa que você possa desejar, necessitar, carecer. Encontrar Jesus vai além de encontrar uma cura, vai além do que ter uma provisão. Encontrar Jesus é encontrar tudo para essa vida e para o mundo que virá. Para de viver para satisfazer as suas necessidades. Começa a viver para cumprir a vontade dele. E se quiseres, diz o Senhor, e me ouvirdes, vocês vão comer o melhor